Olá, Joel. Olá, Jacira, tudo bem? Tudo bem? Como você tá? Tudo ótimo. Queria dizer que para mim é uma honra e um prazer ter sido convidado aqui para ter essa conversa, uma conversa tão importante para o Brasil como um todo, né? Ah, o prazer é todo nosso, a honra é toda nossa. A gente está muito feliz de você ter topado conversar conosco e a gente está aí muito animada, assim, com expectativa muito grande para o que nós vamos. Cuidado, cuidado. Então, para começar, né, vamos falar sobre o título da nossa conversa, né, que é o Racista em Desconstrução. Eu vou falar aqui sobre a definição que o pessoal que fez essa campanha colocou lá no site deles. O site é www.desconstrução.com.br. E aí, abrindo aspas, né, para falar esse líder o que eles falam, eles dizem assim: somos um movimento que nasceu da inconformidade e da vontade de mudar as nossas estruturas. Entendemos que a transformação começa em nós mesmos. Sonhamos que crianças cresçam através de exemplos positivos, respeitando as pessoas independentemente da sua raça, orientação sexual, gênero, livre de qualquer tipo de preconceito. Que elas possam se inspirar na mudança, que a autorreflexão e a consciência de que somos parte de um todo esteja sempre presente. Desejamos que a sociedade repense a sua maneira de conviver com o outro e entendamos que somos a transformação social. Então, essa campanha, né, eles trazem todo esse arsenal de ideias do que eles querem, e aí não é apenas o racista em desconstrução, né? Tem um machista em desconstrução, tem um LGBTfóbico em desconstrução e tem o racista em desconstrução, que se popularizou no ano passado, no período de novembro, mais ou menos, né? Onde aqui na internet teve um debate mais amplo com relação a essas questões de conflito étnico-raciais. Mas aí eu queria saber de você, Joel, o que é que você acha dessa frase? Se você acha que, de fato, essa frase é a melhor forma de uma pessoa branca combater o racismo, levando em conta que o racismo é um vício moral, levando em conta que o racismo também é um crime. E, assim, nós desejamos, sim, que a sociedade seja contra o racismo e queremos os brancos também nessa luta, mas você acha, Joel, que essa é a forma que deve ser combatida? Essa é a forma que o branco deve combater o racismo? É uma grande responsabilidade que você me joga com uma pergunta dessas, Jacira. Eu vou te dizer assim um pouco o que eu refleti sobre essa campanha e na época em que ela apareceu. Eu até cheguei a comentar ela em alguns canais aí. Veja, primeiro ponto. Acho que esse é o ponto de partida importantíssimo. O racismo existe e é um problema social sério, grave, talvez um dos problemas centrais do Brasil. Então acho que a gente pode partir, e acho que uma campanha como essa também parte desse entendimento. Isso eu acho algo positivo. Tem muita coisa, e coisas profundas, às vezes, a se mudar na sociedade, na forma de agir, na nossa estruturação social, enfim, uma série de questões aí que vão ter que ser transformadas, muita mudança pela frente terá que ser feita para se fazer a justiça em pontos seríssimos nos quais até hoje a gente nunca fez essa justiça. Tá? Então acho que esse ponto, concordo, e tem que ser partido daí mesmo. Uma questão séria, uma questão que merece o engajamento de todos, e não só de negros, porque o racismo, quer dizer, vai envolver a sociedade toda. O racismo não acontece só... No fundo, quer dizer, quem criou essa estrutura racista na sociedade, não sei se estrutura é a melhor palavra, mas enfim, quem criou essa situação do racismo é muito mais os brancos do que os negros, embora todos estejam afetados por isso. Todos têm que estar juntos para conseguir mudar isso aí. Agora, eu não gosto e eu não uso essa formulação que eu vi na campanha. Eu lembro do Fábio Porchat com a foto, né? Eu sou um racista em desconstrução. Eu não penso dessa maneira, tá? Porque, primeiro ponto, eu acho que ela puxa o foco da campanha e o foco da sua transformação para o seu processo pessoal de amadurecimento, de vir pensar certas questões. Então o foco fica na pessoa branca que está mostrando, olha como eu ainda sou tão ruinzinho, mas eu tenho muito que melhorar ainda e já estou melhorando, ou seja, já estou caminhando. Eu acho que tem um pouco um foco no que não deve ser aí. Nosso foco são as mudanças que a sociedade precisa. Não é no exame de consciência
que um branco ou qualquer outra pessoa fará na busca da sua melhora. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ser racista é uma coisa bastante pesada. Ser racista quer dizer, você é uma pessoa que discrimina os outros com base na cor, com base na origem, com base em traços étnico-raciais. Isso é uma coisa bastante séria. Você é uma pessoa que hierarquiza os seres humanos, bota uns são melhores do que outros com base na sua raça, na sua cor, no seu biotipo. Isso é uma coisa bastante séria. E eu acredito que alguém... E esse é o sentido que a gente dá, em geral, para a palavra racista. Esse é o sentido que ela tem. E eu acredito que alguém como Fábio Porchat não faça uma coisa dessas. Eu acredito que ele não seja racista nesse sentido. O que eu acredito aí sim é que ele era uma pessoa relativamente igualitária nesse sentido, buscava sempre não distinguir as pessoas pela cor, pela raça, mas que vai aos poucos aprendendo e vendo como no Brasil a questão racial é profunda. Coisa que a gente às vezes cresce, especialmente se a gente é branco, cresce sem se dar muita coisa. Vai se dando conta disso, vai aprendendo e vai ouvindo. Esse processo de amadurecimento leva uma pessoa que era o que eu não chamaria de racista, mas eu chamaria uma postura meio neutra, meio que não está caminhando na direção da transformação da sociedade, está meio mantendo as coisas como elas são, sem contribuir ativamente para que elas piorem ou fiquem como estão. Mas uma postura meio neutra, meio ingênua ainda, meio inocente ainda quanto a essas questões, para uma posição mais ativa. Está saindo do que eu chamaria de um não racismo para uma posição mais assertivamente antirracista. O que é muito positivo. Acho que isso é essencial para que a sociedade se transforme. Não basta que eu apenas me abstenha, eu não estou fazendo esse mal. Eu não sou ladrão. Tá, você não é ladrão, mas você está vendo o roubo acontecendo aí. Você não vai fazer nada para melhorar isso, você não vai lutar por mudanças, por reformas, por mudanças em alguns padrões de conduta que facilitam quem quer roubar, que roube. Vamos nos engajar nisso. Então ele está num processo de transformação, se tornando e se conscientizando da importância de uma luta e de um debate antirracista, mas isso não quer dizer que ele tenha sido racista até então. Eu guardo esse termo para a pessoa que está ali de forma mais ativa, cometendo esse tipo de injustiça. Então acho que esse termo, ele com razão carrega um peso. Você cita aí, tem um sentido até jurídico, legal, da palavra racismo, daí é um crime mesmo, daí é uma coisa que você pode ser preso por ter cometido esse crime. Quando a gente fala em racismo, muitas vezes a gente pode ou estar querendo dizer isso ou pode estar querendo dizer algo mais amplo também. Tem uma série de condutas que talvez não sejam criminosas, mas são racistas, num sentido moral do termo. E tem uma coisa ainda mais ampla que, olha, nossa sociedade é uma sociedade que, graças ao legado escravocrata que nós temos, e graças a todos os hábitos e preconceitos e dinâmicas que esse legado cria e segue criando, porque não é só uma coisa do passado, é uma coisa que segue ativamente sendo feita agora, a gente pode se dizer que sim, é uma sociedade racista, uma sociedade que tem, no qual o racismo tem um papel infelizmente importante. Em certo sentido, todos nós, ao participarmos dessa sociedade, de alguma maneira estamos lidando com isso, e se a gente não está a todo momento pensando nisso, estamos ali vivendo e operando segundo os ditames dessa sociedade. Isso não faz nenhum de nós um racista, nesse sentido mais duro. Por isso eu sou contra essa formulação. Primeiro, acho que ela bota o foco no lugar errado. O foco não é no meu processo de exame de consciência, na minha transformação e na minha evolução. Esse não é o foco. Você evolua aí você mesmo e vá lutar pelo que importa. Esse é o foco que deveria importar. E segundo, é um termo muito pesado que acho que ele trava a pessoa. Porque se eu parto dessa situação de tão extrema desconfiança de mim mesmo, eu sou racista, eu sou machista, eu sou homofóbico. Se eu parto disso, bom, então a minha autoconfiança para agir em qualquer situação já está quebrada. Eu acho que eu sou o que há de mal na sociedade, então eu tenho que lutar contra mim mesmo. Eu não acredito nisso. Eu acredito em engajar as pessoas pelo bem e não fazer elas crerem que elas são más. Vai me levar, sei lá, a ficar pedindo desculpas o tempo inteiro, a ficar me autoflagelando ali o tempo inteiro. Eu não acredito que isso também ajude no combate real ao racismo no Brasil. Muito bom. Então, a gente já partiu do pressuposto de que existe racismo no Brasil. Mas a verdade é que existem várias pessoas que dizem que no Brasil não existe racismo. Né? Eles vão basear a partir da ideia do mito, né, da democracia racial. E aí eles dizem que, na verdade, na sociedade brasileira, todos nós somos iguais, a questão da miscigenação. Mas eu queria saber de você, Joel, como filósofo e como economista.
como é que você vê o racismo no Brasil? Como é que ele se enquadra? Como é que ele se manifesta? Porque as pessoas têm uma facilidade enorme de ver, por exemplo, o racismo nos Estados Unidos, mas no Uhum. Brasil, esse é o questionamento. Mas como é que o racismo se dá na sociedade brasileira? Como é que você percebe isso? E como é, no caso, o que é que você acha também dessas pessoas que negam o racismo no Brasil? Vamos lá. Olha, o discurso da democracia racial, ele parte de um elemento que é verdadeiro, um elemento dele. De fato, o Brasil é um país, talvez o país, com mais mestiçagem, miscigenação no mundo, ou um dos. Realmente, a nossa população é em grande medida mestiça, e não só de brancos e negros, tem também uma forte presença indígena nessa mestiçagem brasileira. Isso é um fato. E eu, na minha modesta opinião, considero que é um fato muito positivo do Brasil. Um fato que guarda para o Brasil uma potencialidade e aponta numa direção muito positiva para nós. Tá? Agora, pegue a pirâmide social brasileira, dos mais pobres até os mais ricos, dos menos poderosos aos mais poderosos. É inegável que essa pirâmide social, essa pirâmide econômica, ela tem um degradê racial. Quanto mais perto do topo da pirâmide social brasileira, mais brancas são as pessoas que estão ali. Não quer dizer que vão ser exclusivamente sempre totalmente brancas, mas é notório, é notável como quanto mais você sobe, menos você encontra negros, menos você encontra pardos, visivelmente pardos, você vai ter, e lá no topo, num lugar como São Paulo, pelo menos, vai ter basicamente brancos, e um ou outro ali levissimamente com traços da mestiçagem brasileira. Então a mestiçagem ela é verdadeira no âmbito da população em geral. A mistura de raças é verdadeira no âmbito do povão, digamos assim, e até da classe média. Mas conforme você sobe, não. Conforme você sobe, você chega a âmbitos que são, na prática, muito segregados. Se você for num restaurante caro em São Paulo, num restaurante de luxo, um shopping de luxo, ou seja lá o que for, você vai ver. A imensa maioria, se não a totalidade dos clientes, é branca. E você só vai ver pessoas de cor provavelmente como funcionários da instituição. Ou seja, dado esse fato, se você percebe isso, não tem como falar que o Brasil viva uma democracia racial. Não tem como falar que a gente está vivendo a igualdade das raças. A mistura é um fato, mas quanto mais você sobe, menos misturado é e mais branco fica. Tá? Portanto, o discurso da democracia racial, ao pegar um fato e meio que universalizar para o Brasil inteiro, para todos os seus âmbitos, ele nos cega para parcelas e partes importantes do Brasil que não são, de fato, miscigenadas, que não são coloridas como é a população brasileira. Pega as diretorias das grandes empresas, pega o Senado, o Congresso Nacional. O dia em que as caras no Senado brasileiro forem as mesmas que você encontra passando por uma rua de uma grande cidade brasileira, aí você vai poder dizer, ok, chegamos à democracia racial. Hoje em dia, definitivamente não é. E nas empresas, então, nas diretorias de empresas, acho que menos ainda até do que na política. Então, de fato, não cabe falar numa democracia racial e esse discurso acaba sendo usado ou por quem ingenuamente nunca pensou no assunto, ou por quem quer manter tudo como está. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, o racismo não precisa de leis segregatórias, não precisa de violência ostensiva, motivada pelo critério racial. Basta apenas manter tudo como está. Basta apenas que as forças, os hábitos, as expectativas de cada um permaneçam no panorama que está dado. Você vai manter uma situação que não é democrática racialmente. Tá? Então o discurso da democracia racial ele se presta a isso. Tem um livro, imagino que muitos já devam ter lido, talvez que se interessam por isso, que é do Abdias do Nascimento, né, chama O Genocídio do Negro Brasileiro. É um livro muito radical, discorda um monte de coisas das suas conclusões, do que ele prega ali, até Jorge Amado, para ele, já é um negócio racista, que ele está contra, não sei o quê, o cara vai para uns extremos ali. Mas ele teve a sua importância, por quê? E quando você lê ele pensando no contexto, era anos 70 no Brasil, auge da ditadura, o Brasil num congresso, nem mais direito qual era o congresso, mas era um congresso, se eu não me engano, ocorrendo inclusive na África, tratando da questão racial e tudo, e o Brasil vende essa imagem que não. Aqui o racismo não existe. Aqui já superamos isso, não tem nada disso. Um branco brasileiro vendendo essa imagem para o resto do mundo. É uma vergonha que o Brasil tenha feito isso. Então dá para entender o grau de revolta que gerou um livro tal como O Genocídio do Negro Brasileiro. Agora, qual que é o erro, na minha visão, um erro de um livro desse? O
o que ele visa fazer, o que ele promove de fato? Na prática, ele acaba promovendo a segregação racial. Ele quer promover uma luta de negros contra brancos para os negros finalmente darem a sua revanche e tirarem os brancos, uma reedição da revolta dos malês, sei lá, uma coisa violenta de dizer, não, vamos negar e confrontar a cultura branca desse país e suplantá-la pela negritude, puxando raízes africanas que a gente vai trazer para cá. Eu definitivamente não vejo o Brasil nessa chave. Eu não acho que é isso que o Brasil precisa, e nem seria possível fazer isso no Brasil. O Brasil é uma outra coisa, e essa outra coisa, eu acredito, tem muito a ver com a nossa mestiçagem. Eu acredito, portanto, que quando você disse que o Brasil vive a democracia racial, isso é uma mentira, e é uma mentira que acoberta o racismo, que acoberta uma estrutura racializada da sociedade. Mas que o Brasil tem que preservar a democracia racial como um fim, como a sua finalidade, como um ideal a ser alcançado. Aí sim, eu quero a mistura brasileira, mas eu quero que ela chegue em todos os cantos. Não quero que ela fique restrita, não quero que nos âmbitos de mais poder simplesmente sejam segregados. Perfeito. E aí, como você falou, né, por causa do legado da escravidão, nós temos o sistema escravagista ainda presente na nossa sociedade brasileira. E aí tem uma pergunta aí que o João Baldi ele fez, que eu acho que cabe também nessa pergunta que eu vou fazer. Mas eu vou fazer o dele primeiro. Aí você pode comentar e depois eu faço a minha, que eu acho que converge também no mesmo assunto. Ele perguntou assim: como que o racismo pode impedir o crescimento econômico no país? Olha, o racismo, ele... É claro, a nossa motivação para lutar contra o racismo não pode ser primariamente, quero que o Brasil cresça mais, mas sem sombra de dúvida, a estrutura e a configuração racista da sociedade brasileira, ela nos tira muitas oportunidades. Porque você tem muitas pessoas com um enorme potencial que não chegam lá, ou porque existe toda uma repressão social fazendo elas ficarem no seu lugar. Você que nasceu negro, o seu lugar é embaixo. Você não vê exemplos de pessoas negras bem-sucedidas ou muito poucos, você recebe menos oportunidades, por exemplo, de educação, você, a vida inteira, as pessoas suspeitam de você, se você sai do seu âmbito, e óbvio, eu estou falando isso, Jacira, como alguém que busca ouvir e ler a respeito, mas evidentemente, qualquer um como você, ou qualquer negro que de fato viva no Brasil, vai poder falar de tudo isso com mais propriedade, mas é notório como existem, como o preconceito tem um impacto muitas vezes, isso é mensurável, até tem um impacto muitas vezes até nas aspirações das pessoas, de forma que um negro brasileiro, ele já vai, pela sua própria cultura na qual ele cresceu, na qual ele ocupa as posições mais baixas, muitas vezes as aspirações dele já são reduzidas com base nisso, porque já acredita que não vai conseguir chegar, vai ser de fato muito mais difícil para ele. Então falam muito na desigualdade econômica brasileira, né, que pega brancos, negros, indígenas, pardos, todo mundo. É verdade, ela pega todo mundo. Tem muito branco pobre no Brasil também, com uma série de dificuldades. Mas pegue duas pessoas pobres, um negro e um branco, vão enfrentar muitas dificuldades, mas sem sombra de dúvidas, o negro vai ter uma dificuldade adicional, que é, olhe, pela sua própria aparência, pela sua própria cara, pela sua própria pele, você vai enfrentar mais obstáculos colocados pela sociedade. Isso tira muita gente de um enorme potencial que nunca vai ser auferido, que nunca vão chegar lá por isso. Mesmo do ponto de vista de uma empresa. Pô, quantos grandes profissionais não vão chegar lá ou vão ser preteridos num processo seletivo por causa de um preconceito dos recursos humanos, enfim, uma série de questões. O racismo, ele traz, sim, um custo econômico para a sociedade, e não é a principal razão pela qual a gente é contra, mas, enfim, ele traz também um custo econômico. Exato. E aí eu queria te perguntar, indo nesse viés, sobre as políticas de reparação, né? Que a gente tem a questão da escravidão, que é um dos principais fatores que faz com que essa desigualdade permaneça, essa desigualdade econômica. Então, por exemplo, ano passado teve a campanha, né, do trainee da Magazine Luiza, que foi só para candidatos negros, que gerou um burburinho enorme na internet, né? E também tem as questões de cotas nas universidades e tudo mais, que geram vários conflitos. E eu queria saber de você, enquanto economista, o que é que você acha sobre as políticas de reparação numa perspectiva política e econômica, se isso de fato é bom para o país e como é que isso pode contribuir realmente na luta antirracismo. E outra coisa,
como é que deveriam se dar essas políticas de reparação? Elas são medidas paliativas, são medidas definitivas? Como é que deveria acontecer no sentido econômico mesmo da coisa? Certo. Eu acho engraçado que muita gente, quando vai criticar a cota racial, elas dizem, mas a cota vai promover a segregação, né? Ela segrega brancos e negros, não sei o quê. Veja bem, se você fosse mais velho, entrasse numa universidade federal ali no início dos anos 2000, ou entre na diretoria de uma grande empresa até hoje em dia, você vai ver quase ou uma grande maioria de brancos. Esses espaços são segregados. Ao aplicar uma política de ação afirmativa, você está, pelo contrário, promovendo a mistura racial que não chegou nesses espaços, que foram mantidos como privilégios de uma parte, não toda, evidente, mas uma parte da população branca deste país. Essas políticas de ação afirmativa, eu não gosto de pensar em termos, Jacira, de reparação histórica. Primeiro porque tem toda a questão, os descendentes de agora, você vai reparar um crime do passado, e outra, o tamanho da violência, da injustiça, da escravidão, não existe reparação possível. É uma coisa que não importa o que você faça, nunca vai ser reparado isso. Como um homicídio, você matou alguém, nada que você faça vai trazer aquilo de volta ou deixar aquilo justo de agora em diante. Acabou, a injustiça foi cometida, não há reparação e não há como igualar as coisas depois disso. Tá? Mas o que eu penso aí sim é combater e, se possível, eliminar o legado violento e injusto dela, que esse sim existe no presente. Então, as políticas de ação afirmativa eu vejo como um passo importante e muito bem-vindo para isso. Eu, no passado, já fui contra. Isso é uma questão que eu mudei realmente, meu entendimento. Inclusive, o primeiro artigo que eu escrevi para a Folha de São Paulo, eu lembro, foi em 2012, e era justamente sobre a questão de cotas, e eu era contrário às cotas raciais. Tá? Porque tinha uma série de ressalvas. Mas e o nível das universidades? Se você pegar alunos que não foram os primeiros, mas assim mais embaixo, será que não vai piorar? Olha, o futuro respondeu para a gente, não piorou o nível de nada. E pelo contrário, tornou o meio universitário muito mais diverso. Promoveu acesso a diversas pessoas, promoveu oportunidade a diversas pessoas que foram, inclusive, muito bem, e têm ido muito bem. Não se verifica de forma alguma essa preocupação que se tinha antes. Tá? E outra, está promovendo pessoas que vão ser ali bem-sucedidas, que estão tendo acesso, que servem, inclusive, de, digamos assim, farol ou de exemplo para outras pessoas que olham para aqueles. Evidentemente, Magazine Luiza, quantas pessoas trabalham lá? Poucas pessoas. Do ponto de vista da sociedade brasileira, de 200 milhões, pouquíssimas entrarão no Magazine Luiza. Mas olha, uma empresa como essa, com essa visibilidade, fazendo esse tipo de ação, ela cria um exemplo para a sociedade. Ela cria exemplos, ela bota pessoas em posições que vão, pessoas negras competentes nesse país conseguiram chegar a postos altos. Né? A gente fala em meritocracia, mas, poxa, uma pessoa negra num país que tenha um racismo, essa pessoa já está partindo de uma situação mais difícil. A ideia de igualdade de condições, em nenhum lugar do mundo ela vigora, na verdade, mas aqui, com tanta desigualdade, desigualdade racial, inclusive, muito menos. Então, não tem problema nenhum quanto a isso, e você está, muitas vezes, para a instituição, para a empresa e para a universidade ou para outros âmbitos, é positivo fazer isso, porque você vai conseguir pegar talentos que poderiam ficar de fora e você vai promover mais diversidade interna na sua instituição. Então, muitas vezes, isso é, inclusive, benéfico. Eu te digo, se o Magazine Luiza estivesse dizendo o seguinte, não, a gente está revoltado contra o racismo brasileiro, então agora a nossa política, a gente não vai mais contratar brancos, a gente só vai contratar negros. Eu seria contra isso, eu não veria isso com bons olhos. Mas não é o caso. Não é o caso, é um processo seletivo. Veja as turmas de trainees de grandes empresas, de grandes bancos, você encontra facilmente fotos na internet. É quase todo mundo só branco. Que país é esse? É o Brasil que está ali, olha que... Não deveria, no mínimo, chocar a pessoa, peraí, o Brasil é esse, eu sei que a demografia brasileira é essa. No entanto, eu vou ver as fotos das turmas de trainees nos grandes bancos e fundos da Faria Lima, e é todo mundo branco? Tem alguma coisa de errado aí, né? Eu acho muito positivo, então, que algumas instituições se coloquem para começar a mudar isso. Não só empresas, universidades, escolas privadas em São Paulo estão tentando começar a mudar isso também. Enfim, acho que são políticas muito positivas, sim, para serem, digamos, provisórias até quando? O meu critério é esse, o dia que as diretorias das empresas tiverem a mesma cara da população que está andando nas ruas. Esse dia a gente vai poder dizer, ok, chegamos lá.
Perfeito, perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta que não está no script, mas você poderia falar um pouco sobre como foi esse seu processo de mudança entre rejeitar as políticas de ações afirmativas e agora aceitá-las, entender a importância delas, porque existem muitas pessoas, né, que estão nessa condição de negar ainda. Então, talvez se você contasse como é que foi essa experiência, como é que foi essa mudança de pensamento, talvez ajudasse algumas pessoas. É, é eu acho que teve uma transição, especialmente no seguinte ponto, Jacira. Existe uma crença individualista, num certo mito meritocrático do mundo, de que não, é o quanto você se esforça, que você chega lá, e esse é o ideal de sociedade, sabe? Todo mundo competindo para chegar lá, e esse é o melhor para a sociedade também. Isso não é verdade. Isso não é verdade que é o melhor para a sociedade, não é verdade que as pessoas de fato partem de condições minimamente iguais, e não é verdade que no Brasil o racismo já passou, porque realmente aqui a gente tem a mistura e tudo. Essas três coisas não são verdade. Quando você percebe isso de fato, acho que você naturalmente, e se você se interessa por isso, você naturalmente vai pesquisar. Né? Eu sempre gostei, ou sempre me atraiu essa ideia de que o Brasil tem algo singular e positivo, que não só diz respeito às raças, mas diz respeito a culturas também. O Brasil é um lugar onde, em vez de segregar e fazer guetos diferenciados lado a lado, como na Europa, como nos Estados Unidos, aqui é um país que mistura. É brancos, negros, índios, árabes, japoneses, e a segregação em bairros, por exemplo, não é uma coisa que perdure tanto. Assim, a coisa vai se fluindo e as coisas vão se misturando. Até, e esse talvez você não veja com tão bons olhos assim, até no âmbito religioso. Mas é um fato, isso acontece no Brasil, as coisas se misturam, inclusive as práticas religiosas, a gente sabe que o sincretismo aqui no Brasil é forte. E isso é uma característica do Brasil. Agora, quando você percebe que essa característica, às vezes, ela serve para que a gente se segue para diferenças e desigualdades e injustiças reais, e para isso precisa o quê? Para um branco como eu, você precisa ouvir o que as pessoas estão falando, levar a sério o que uma pessoa está falando, é só vitimismo, não sei o quê. Se você partir desse ponto de vista, você nunca vai mudar nada. Mas se você acha, não, peraí, as pessoas que estão dizendo isso devem ter suas razões, vamos pelo menos ouvir. Não quer dizer que... Talvez a gente discuta isso mais tarde, mas eu não acho que, nossa, a pessoa, por ser negra, é portadora da verdade universal e tudo que ela disser eu vou imediatamente aceitar. Eu não penso dessa maneira. Mas, de fato, há uma série de experiências reais sobre o que é viver no Brasil, às quais eu não tenho acesso. E nunca tive acesso. E que se algo não me levasse a pensar nisso, nem me passaria pela cabeça. E eu nem estranharia o fato de que eu fiz uma faculdade que não tinha... Eu não vou dizer zero, mas não tinha quase nenhum aluno negro ali, nenhum colega negro, e nem isso nem levantava uma questão. Uma hora você, opa, peraí, quando esse estranhamento chega, e você é levado a ler mais sobre isso, daí você se aprofunda. Eu, inclusive, uma parte do que me levou a ler mais sobre isso foi uma certa oposição minha ao que eu vejo como tendências segregacionistas, revanchistas, em parte do movimento negro. E movimentos racialistas em geral. Eu acho que aquilo também não é bem a coisa que o Brasil precisa. Agora, ao debater e ao ouvir isso, você fala, opa, mas espera aí, ok, eu posso até discordar das conclusões, posso até discordar do ponto de chegada, mas, no mínimo, o ponto de partida deles tem muito mais coisa que faz sentido ali do que eu estava disposto a aceitar inicialmente. Sim. Então, direcionando já para esse debate de alguns movimentos antirracismo, eu queria lhe perguntar sobre o lugar de fala. Bem, nós temos aí uma variação de mais ou menos 50 pessoas assistindo a gente, e algumas pessoas podem estar se perguntando como é que uma mulher negra está entrevistando um homem branco sobre um assunto do racismo, né? Então, quando a gente fala sobre lugar de fala, muitas das vezes as pessoas utilizam como forma de não ouvir o outro lado também, né? Aquela pessoa que não é o sujeito ativo daquele debate. Então, eu queria que você falasse as suas impressões sobre lugar de fala e sobre a intimidação que esse termo pode gerar para uma pessoa que não seja o sujeito ativo da conversa. É uma boa pergunta. Eu começo dizendo o seguinte, eu não sei e não tenho a menor experiência do que é vivenciar o racismo no Brasil. Eu não vivencio isso. Essa experiência realmente eu não tenho acesso. Se eu quiser saber o que é isso, eu preciso ter contato com pessoas que têm.
essa experiência. Seja conversando, seja lendo, seja, enfim, tendo algum tipo de contato. Eu acho que a relação pessoal ajuda muito, mas também existe, você pode ler o que outras pessoas disseram, assistir, buscar aprender de várias maneiras. Tá? Nesse sentido, portanto, se eu quiser aprender mais sobre o racismo no Brasil, eu preciso ouvir. Se eu estiver a todo momento pontificando, quer dizer, eu provavelmente não vou, de fato, ser a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Na verdade, faria muito mais sentido eu estar ouvindo pessoas como você, tipo, perguntando, e eu tenho interesse de fazer algumas perguntas aí, porque acho que você está numa interseção interessante do debate racial brasileiro. Mas isso tem que acontecer. Então, eu acho que o lugar de fala é positivo nesse sentido de, olha, opa, peraí, pare e ouça. Eu não nasci sabendo tudo e a minha experiência é uma experiência muito limitada do que é o Brasil. Existem, literalmente, milhões de experiências diferentes. Então, enquanto é um chamado para ouvir, eu acho muito positivo se pensar nesse lugar de falar, olha, pensa que você vai aprender muito com isso, vai te enriquecer muito. E todos nós somos dotados de uma capacidade de empatia, de uma capacidade de se colocar. Nunca vai ser a mesma coisa, mas você consegue, em alguma medida, se colocar no lugar do outro, entender o que são diferentes tipos de sofrimento, e com isso ir construindo também a sua subjetividade. Né? Então, enquanto um chamado para a escuta e o ouvir e o aprender, eu acho fantástico o lugar de fala. Mas na prática, hoje em dia, ele tem sido usado como uma maneira, não de levar o outro a escutar, e sim de calar a boca do outro. É o que eu disse antes. Eu vou e tenho muito interesse de ouvir o que qualquer pessoa tem a dizer sobre um tema, mas não é porque uma pessoa é negra, ou porque uma pessoa é mulher, ou porque uma pessoa é homossexual, que eu vou aceitar tudo que ela tem a dizer sobre esses temas como se fosse uma revelação divina e um contato direto com a realidade. Ela também tem uma experiência, ela também tem as suas ideias. Ela justifica as suas ideias com base em argumentos, por exemplo. Ora, quando a gente chega no campo do argumento, que não é mais a experiência direta, e sim a elaboração daquilo, a elaboração mais intelectual daquilo, no campo dos argumentos, estamos todos no mesmo nível. Todos somos capazes de acessar as ideias e ver, isso faz sentido? Isso não faz sentido? Isso bate com o que a gente sabe sobre o Brasil, de informações e dados que a gente tem? Então, nesse debate, como é possível que um debate se solucione? Porque nós todos partilhamos dessa, ao menos essa possibilidade, essa potencialidade da razão. Todos nós temos uma razão e somos capazes de discutir com base nisso e, partilhando experiências, tentar buscar aí soluções, pontos em comum, divergências e como solucionar essas divergências. A razão é universal, todos temos essa capacidade em nós. Então, é importantíssimo você ouvir as experiências dos outros. Mas isso não significa engolir de pronto as argumentações e posições dos outros. Mesmo porque, se eu pegar duas mulheres, vão me dizer coisas muito diferentes sobre o que é machismo nesse país. Se eu pegar duas pessoas negras, vão me dizer coisas muito diferentes do que é o racismo nesse país. Então não existe uma voz só da razão. Isso é algo que a gente tem que buscar sempre, o contato com a realidade é uma busca, a verdade é sempre uma busca, e que a gente usa o nosso ferramental. Parte desse ferramental tem que ser se abrir ao outro e ouvir o que o outro tem a dizer. Mas não aceitar acriticamente, porque a minha mente, eu que respondo por ela, eu que respondo pelas minhas ideias, e eu tenho que estar convencido de algo. Não é o fato de que veio de uma certa autoridade, porque vivenciou certas coisas, e nenhuma experiência é pura também, né? Toda experiência é fruto de um trabalho também, de como eu transformo aquilo em algo narrável, em algo que eu falo para mim mesmo e para os outros. Toda experiência tem muito de elaboração pessoal também, tem muito de construção que partiu da pessoa. Então sempre um processo duplo, é de ouvir e também elaborar. E essa elaboração está aberta a todos. Perfeito. Eu estava escutando o podcast com a Maju Coutinho, e ela estava dizendo que eu não sou wiki preta. Ela falou assim, que muitas pessoas vêm perguntar, muitas pessoas vêm falar para as pessoas pretas para perguntar sobre várias coisas, e às vezes a gente não sabe também, a gente tem que estudar para poder compreender. Não é porque a gente vive a experiência que a gente sabe de tudo, né? Prova disso é que existem vários negros que também negam o racismo, né? Então, o fato de ser negro, o fato de ter a experiência, não significa, de fato, saber de forma plena o que é aquilo. E tem vezes, Jacira, que vai a extremos quase ridículos. Imagine se alguém chegasse, opa, peraí, eu quero saber sobre como é que era Portugal no século XVII. Então vou falar com um branco brasileiro, porque ele obviamente sabe, ele é autoridade quando o assunto é Portugal.
É óbvio que não. É óbvio que um branco brasileiro não vai ter a menor ideia. Se ele não estudou esse assunto, ele não vai ter a menor ideia. Da mesma maneira, um negro brasileiro, só pelo fato de ser negro, não o torna uma autoridade no continente africano como um todo. E seria absurdo pensar nesses termos. Mas é algo que acaba acontecendo. É algo que essa força desses movimentos meio identitários, de lugar de fala, leva a gente. Então, se eu for falar sobre um tema totalmente distante da nossa experiência, mas que, negros eram de certas regiões da África. Então, se eu quiser saber sobre elas, eu tenho que ouvir o que necessariamente uma pessoa negra tem a dizer. Não é verdade. Você tem que estudar esse assunto. E se você for um branco, como o Laurentino Gomes e estuda esse assunto, e vai atrás das fontes e tem os dados, você vai ter muito mais a dizer do que alguém que não estudou, é um descendente de pessoas que vieram, mas nunca estudou, não tem aquele conhecimento. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Brancos como o Laurentino, por exemplo, em que eu tenho que ouvi-los para poder aprender o que é o racismo, de tanto que eles sabem. Então, continuando nessa última pergunta, né, eu queria falar sobre identitarismo. Eu queria que você falasse a sua perspectiva filosófica sobre identitarismo, o que vem a ser, e como é que o identitarismo pode retroalimentar a cultura do cancelamento. No início da live, algumas pessoas estavam comentando aqui, falando sobre que tem medo, né, dessa militância identitária, aquela coisa toda. E nós também, nós as agostinhas, nós não vamos por esse caminho, nós não resolvemos as coisas por esse caminho, não achamos que seja o melhor. Mas a gente queria que você explicasse melhor o que é o identitarismo e como é que ele pode retroalimentar essa cultura da não conversa, né? De fechar as conversas, debates. Na minha visão, o que significa ser identitário? Ser identitário é você segregar a humanidade em identidades estanques. Então você tem héteros de um lado, homossexuais do outro. Você tem brancos de um lado, negros do outro. Você tem homens de um lado, mulheres do outro. E você vai ler todas as interações sociais que ocorrem na sociedade de acordo com essas distinções e da hierarquia entre elas. Brancos oprimem negros. Portanto, na relação de um branco e de um negro, necessariamente eu vou lê-la, eu vou interpretá-la como está acontecendo uma violência racista aqui. Se houve qualquer conflito entre um branco e um negro, eu já sei a priori. Não preciso nem ir para os específicos da situação. A priori, certamente é um caso de racismo, porque o branco está sendo racista com esse negro. O homem está sendo machista com essa mulher aqui. A mulher é a vítima, o negro é a vítima, o branco é o grande culpado, é o grande algoz. Leva ao paroxismo, ao extremo total, essa ideia de lugar de fala também. Você nunca vai ter como saber minimamente o que é ser a categoria do oprimido. O oprimido é a vítima, e portanto é quem tem o valor moral, porque a vítima é o positivo, é o bom, e você que não faz parte do grupo das vítimas, você necessariamente está... você é do grupo dos opressores, você é mau e você não é capaz de entender nada daquilo. O seu papel é, na melhor das hipóteses, ficar bem quietinho e jamais buscar qualquer tipo de interação em pé de igualdade ali. Então, se eu estou discutindo com uma mulher num debate, daí ela falar o que eu discordo, eu corrijo uma informação. Opa, você corrigiu? Veja só como é machista, tem um homem se achando no direito de corrigir uma mulher. Assim, veja, existe um machismo que às vezes se traduz num homem achando que sabe mais, nem sabe porcaria nenhuma, e a mulher que sabe muito mais que ele, o cara corrige ele de forma arrogante. Isso existe. Mas não quer dizer que todas as vezes que isso acontecer, é isso que está em jogo. Tem casos em que, de fato, a pessoa estava errada, e ela era uma mulher, e o homem estava certo, ele corrigiu e tinha razão, e fez da maneira correta. Né? Então, você não analisa mais o que as interações têm de específico, e o que os caráteres têm de específico. Então, quem está certo ou errado num certo conflito? Qual é o lado justo e qual é o lado injusto? Você não olha mais para isso. Você não olha para o caráter das pessoas. Quem que é bom? Quem que é mal? Quem que busca ser uma pessoa que colabora com os outros, ajuda, busca ser justo? E quem não? Quem só está atrás do seu próprio ganho? Quem está só ali buscando se autopromover? Quem está praticando as maiores injustiças com a maior disfarçatez? Você não olha mais nada para isso. Porque as identidades da pessoa determinam o papel dela em qualquer interação. Se ele é branco, homem, heterossexual, pode ter certeza que ele é o vilão, ele é o mal. Não importa se ele é bom caráter, mau caráter, isso nem existe mais. E se a pessoa é negra, mulher, homossexual, então essa aí, certamente essa aí está do lado do bem e está sendo a pessoa boa. Isso simplesmente não é verdade. E ao pensar assim, você está pensando com o sinal trocado na maneira que o racismo clássico operava.
Ah, o branco é o bom, porque é o cidadão de bem, branco, conservador, e o negro é tudo de mal que existe na sociedade. É isso, só que com o sinal trocado. Veja, ao trocar o sinal, eu não acho que sejam equivalentes do ponto de vista moral. Eu acho menos monstruoso, menos abjeto, você ao menos está defendendo a parte que de fato é mais prejudicada. Pelo menos tem isso. Você está do lado, digamos, dos oprimidos. Ok, é melhor, portanto, do que o racismo tradicional, que além de tudo está do lado de quem está por cima. Tá? Mas é o mesmo tipo de erro. É a mesma mentalidade por trás disso. E que não leva a uma solução. Leva a um desejo impotente por revanche. Porque ela não acontece, porque nunca vai estar bom, e porque se as pessoas não estiverem cooperando, se estiverem só aumentando a animosidade entre elas, daí é que você não vai ver mudança para melhor mesmo. Exato. Nossa, muito bom. E aí eu queria trazer uma pergunta que as meninas fizeram aqui no grupo das Agostinhas, que é o que é que você acha sobre figuras como a Carol Conká e a Lumena? O que elas trouxeram para esse debate aí? O que elas revelam dessa militância formada? Então, o BBB tem sido uma janela, uma vitrine valiosíssima para a gente ver os excessos desse tipo de discurso, né? Em particular na figura da Lumena. A Lumena é a pessoa que está sempre pontificando, né? Sempre com o dedo em riste, dizendo não pode isso é gravíssimo, você está errado, você está sendo racista, você está sendo machista. Nas redes sociais, esse tipo de conduta já é bastante antipático, né? Já é bastante desagradável. Mas as redes sociais é uma interação muito distante que a gente tem um contato. Você convive com uma ou outra manifestação da pessoa. Na vida em carne e osso, vendo, assistindo, lidando 24 horas com uma pessoa, o negócio fica insuportável. No caso dela, me parece alguém que talvez, por alguma insegurança que ela traga, ela usa isso como uma certa couraça reativa e defensiva para atacar o resto do mundo. Sempre que não for de acordo com o que ela quer que seja, ela vai usar isso, porque ela sabe que isso de alguma maneira está funcionando na sociedade. Esse tipo de discurso desarma muitas pessoas. Eu vi a Carla, uma participante branca, chorando porque tinha sido acusada de estar sendo racista e tudo, e de fato aquilo abalou ela. Aquilo pegou um ponto vulnerável dela. Ela ficou paralisada, duvidando de si mesma e desarmada, portanto. Portanto, é uma arma que funciona. E a Lumena usa das maneiras, às vezes, mais convenientes para ela mesma. Se o cara votou... como é que era? Se o cara estava votando nela para sair do paredão, é porque o cara estava sendo racista. Ou seja, junta um extremo de militância com o que é mais conveniente na prova mais egocêntrica e individualista que você pode imaginar, assim, que é uma disputa de um reality show, assim, sabe? Então, mostra como a coisa é facilmente operacionalizável para fins pessoais, muitas vezes. No caso da Lumena, aqui eu estou fazendo a profunda psicanálise do BBB, hein? Não levem muito a sério isso também. Mas no caso da Lumena, me parece ser alguém que, um pouco para se proteger, um pouco porque descobriu que isso funciona, mas partindo de uma certa insegurança, usa isso. A Carol Conká é um pouco diferente. Ela, primeiro, a gente adora dizer que ela estava militando na casa. Ela militou muito pouco ali na casa. Ela teve um ou outro momento que ela trouxe essas questões, mas não era o dia a dia dela, não. Ali. Ela era outra coisa. Ali era meio uma psicopatia que dominava tudo e que às vezes usou esse discurso, mas não era de maneira tão presente assim. O que acontece com ela? Na vida dela fora da casa, na música dela, na persona pública dela, ela sempre representa causas muito progressistas, supostamente boas e que estão aí pensando nas opressões sociais e tudo. E a gente viu que na prática, na vivência dela, é zero disso. Uma pessoa disposta a mentir na cara dura para acusar alguém e não tá nem aí, segue o jogo, pede desculpas quando precisa pedir também, mas depois faz exatamente a mesma coisa de uma forma, assim, muito assombrosa até. Então ali no caso da Carol Conká, acho que até outra coisa, mas na Lumena você dá para ver bem. É até onde se leva esse discurso radical de uma militância identitária que acaba servindo aos interesses da pessoa. Às vezes de forma egoísta, para ela tentar atingir seus fins, e às vezes, aí fora do BBB, de maneiras ruins até. A coisa que eu mais vejo nesse país é pessoas sendo aplaudidas pela sua identidade. Nossa, se a mulher negra escreveu isso, é genial, vamos todos aplaudir, todo mundo aplaude, fantástico, não sei o quê. A pessoa fica achando que ela já é a gênia universal e que tudo que sai da boca dela é uma pérola a ser cultuada para todo sempre. E não é. E daí não vai progredir também, não vai buscar melhorar porque já está achando que chegou lá. Então, às vezes, isso pode fazer mal para a própria pessoa, muitas vezes.
Exatamente. Ô, Joel, você falou do caso da Carla, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta bem polêmica aqui. Joel, você acha que existe racismo reverso? Foi uma pergunta que as agostinhas estão fazendo, Sei, tá? Já... tá solta, tá solta. Depende do sentido, né? Tem um sentido de racismo que é o preconceito racial. Preconceito, você, por exemplo, fazendo uma injúria racial com alguém, você ser contra alguém por causa da cor dela, por causa da raça dela. Isso é possível, tendo de qualquer direção. É possível um negro discriminar contra um branco numa situação específica. Agora, quando a gente fala racismo, a gente muitas vezes está incluindo mais do que apenas esse aspecto do preconceito, essa coisa que se manifesta numa relação individual ali. A gente está falando de uma coisa que abarca toda a sociedade, uma certa configuração da sociedade que produz uma série de modos de ser, uma série de diferentes aspirações das pessoas, uma expectativa de qual é o lugar de cada um na sociedade. E nesse sentido mais profundo de racismo, daí não, daí no Brasil o que existe mesmo é o negro sendo colocado para baixo. Agora, em situações específicas, é óbvio que dá para ter um preconceito igualmente lamentável de um negro contra uma pessoa branca, ou de um asiático contra, sei lá, um índio, contra um negro, contra um branco. Todas as configurações e coisas são possíveis. O preconceito pode ir em todas as direções. Isso ficou muito claro do BBB ali. A solução, e o Brasil rejeita isso, a solução para o preconceito e para o racismo não é um preconceito na direção contrária. A solução e a resposta para o racismo brasileiro não é tentar criar um apartheid no Brasil que beneficie os negros e prejudique os brancos. Essa definitivamente não é a solução, e não é a solução que a imensa maioria do Brasil quer. Embora em certo tipo de discurso muito radical, ele acabe sendo levado a esse tipo de solução. Muito bom. Mas então, dá para ter preconceito em todas as direções, mas isso não muda a estrutura da sociedade brasileira, que vai muito numa direção. E digo mais, eu volto naquele ponto, que estavam dizendo ali que a Lumena usou umas expressões horríveis para se definir acho que era a própria cara, né? Coisa cagada na branquitude, um negócio horroroso, assim, ou a pele desbotada, não sei o que, uma coisa feia, muito negativa, mas mesmo assim, eu acho isso é condenável, mas eu acho isso menos grave do que o contrário. Porque isso que ela está fazendo, ok, é uma ofensa, é uma injúria, é uma coisa muito ruim, mas é alguém, a pessoa que está sofrendo isso, no caso a Carla, uma branca, loira, não sei se é loira artificial ou não, mas enfim, uma pessoa que está dentro do padrão brasileiro, ela é alguém que cresceu sabendo e se vendo dentro desse padrão e com essas expectativas de beleza brasileiras que carregam o racismo nelas. Né? Portanto, por mais que você possa atacar ela por isso, eu acho que é algo que é muito mais superficial do que o contrário. Do que uma pessoa que a vida inteira, a sociedade inteira gritava para ela que ela era feia e que as características dela eram ruins. E daí se você joga esse tipo de comentário em cima dela, eu acho isso muito mais sério do que o contrário. Mas ambos são condenáveis, evidentemente. Perfeito, perfeito. E aí eu queria fazer uma. Temos algumas perguntas aqui que o pessoal fez, eu vou mostrar depois. Mas aí, para encerrar a parte das perguntas que eu havia separado, no seu vídeo sobre o caso do João Alberto, né, o homem de 40 anos que foi assassinado no supermercado do Carrefour em novembro do ano passado, você falou uma frase que eu achei muito, 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 muito poderosa. Você falou assim, abre aspas, a gente tem que buscar a unidade, mas a unidade precisa de justiça, senão ela perpetua a injustiça. Eu achei essa frase muito boa. E lendo um teólogo afro-americano, ele fala assim, ele falou sobre uma igreja que ele frequentava e que a igreja condenava falar sobre essas injustiças, dizia que é marxismo, aquela coisa toda que a gente já sabe. E aí ele fala assim que se o preço da unidade é o silêncio dele, ele diz que é um preço muito grande. E aí ele foi e mudou de igreja, onde ele teve um pouco mais de liberdade para falar sobre isso, porque ele dizia que realmente, né, para que houvesse a unidade, era necessário falar sobre as injustiças. Então, eu achei muito pertinente o que você falou. Então, eu queria queria fazer duas perguntas. Primeiro, nós, agostinhas, nós estamos lutando contra o racismo a partir dessa perspectiva da unidade no contexto da igreja. Então, eu queria fazer uma pergunta. A primeira como você acha que a religião pode ajudar nessa luta pela unidade? Né? Numa perspectiva de uma pessoa não religiosa, como que você acha que nós,
religiosos, nós que frequentamos a igreja, podemos ajudar em tornar a sociedade mais justa. E a segunda pergunta é, como é que você acha que os brancos, uma pessoa branca, religiosa ou não, pode ajudar nessa luta antirracismo? A gente começou falando, né, da campanha em desconstrução e como é que ela era problemática, mas como é que você acha que um branco pode assumir essa postura ativamente? Certo. Bom, vamos lá. Eu vou tentar, estou pisando em ovos aqui também, porque falar das igrejas, especialmente, eu fui católico uma boa parte da minha vida, tá? E sobre a igreja católica eu posso falar um pouco. Sobre as igrejas protestantes, conhecimento é muito mais distanciado, mas vou dar um pouco da minha percepção. Tá? Eu tenho um amigo meu que inclusive, milita na causa racial, está sempre presente nos debates, e eu vi ele uma vez fazendo um tweet, mas que me pareceu assim, me pareceu muito injusto. Eu fiquei impressionado negativamente, porque ele falava, olha, como os Estados Unidos é mais avançado que nós na questão racial, porque lá os negros, ele é negro, ele fala dessa perspectiva, mas ele não é religioso também, ele estava só olhando de fora. Porque lá as igrejas negras sempre se afirmaram como a sua identidade negra, e aqui a gente não teve isso, aqui isso foi apagado, porque aqui não existe igrejas de negros e igrejas de brancos, né? A minha impressão era sempre a contrária. Poxa, que bom que no Brasil nunca teve igrejas para negros e igrejas para brancos. Não que fosse tudo igual, a igreja católica tinha inclusive lugares diferentes. Os negros construíam, às vezes, os escravizados construíam as suas próprias igrejas, que podiam ser diferentes dos senhores, mas estavam todos na mesma instituição e de alguma maneira, mesmo a igreja católica acabou abarcando tudo e todo mundo frequenta e comunga junto ali. Tá? E as igrejas protestantes brasileiras, a mesma coisa, não tem essa divisão. Isso sempre me pareceu positivo, porque o cristianismo, ele necessariamente, qualquer religião, traz em si um elemento que está acima da raça. Ele não é uma religião de um povo ou de uma raça específica, ele é uma religião que se pretende universal. Portanto, ele tem nele um elemento que vai superar as tensões raciais. Ele tem que olhar para isso também, porque é uma injustiça que ocorre no mundo, mas ele não está ali para defender a raça branca e nem para defender a raça negra. Me parece muito positivo que as igrejas tenham esse papel de dizer, opa, tem tanto discurso segregacionista no Brasil hoje, mas numa igreja cristã é difícil esse discurso entrar, na minha visão pelo menos, porque ali todo mundo tem que estar presente, ali todo mundo é capaz de amar a Deus, amar ao próximo e seguir e acreditar e ter a mesma fé, e comungar da mesma fé. Então isso é um princípio de união, que é o que eu vejo como tão importante no Brasil. E algo que grupos como o seu têm trazido para mim, essa percepção de que, opa, essa desigualdade racial, que eu estava falando aqui das empresas, da política e tudo, ela também existe nas igrejas brasileiras. Isso era algo que nunca tinha tido muita clareza para mim. Assim. Para mim, pelo menos na minha imagem, no meu imaginário, a figura do pastor negro, do pastor pardo brasileiro é relativamente comum. Então seria um âmbito um pouco mais democrático. Mas talvez não, né? Talvez seja também em vigor esse mesmo tipo de desigualdade dentro das hierarquias aí das igrejas no Brasil. Mas acho que as igrejas trazem essa potencialidade de unir as pessoas em nome de uma mesma fé, mas essa união vai precisar olhar de verdade para a desigualdade. Não vai precisar fingir que não existe. Ah, não, já estamos todos iguais. Bom, se todos os bispos são brancos e o populacho ali, os fiéis, são todos... Daí sim, você vê brancos, negros e todo mundo, tem alguma coisa errada. Isso precisa mudar também. Essa disposição precisa mudar. Mas as igrejas cristãs, elas já têm nelas a semente disso, que é uma unidade baseada num valor maior, que vai unir brancos, negros e todo mundo nela. Fora de uma igreja, não necessariamente você tem isso. É muito mais fácil cair num discurso racialista que prega mais a segregação, que eu acho que é o caminho errado para o Brasil. Então esse é o ponto que eu vejo como positivo nas igrejas cristãs brasileiras. Tem ali, embora não vivam na prática, como você vem dizendo, mas tem ali uma semente que permite a superação e permite que algum dia você viva na prática e você chegue nessa igualdade, nessa unidade na justiça. Tá? Agora eu vou falar do outro ponto, o ponto que eu acho que muitas vezes é negativo nas igrejas brasileiras. O protestantismo brasileiro, eu não estou falando tanto do protestantismo mais tradicional, que eu sei que é o que você segue, mas eu estou falando do protestantismo da imensa maior parte desse país. Ele foi erguido em cima do preconceito declarado e violento contra toda a religiosidade afro-brasileira. Ele tem como inimigo jurado esses grupos, essas fés e essas vivências. Da demonização total e que às vezes chega na violência física. Isso eu acho que é uma chaga para a igreja brasileira e eu espero que
no futuro consigam diminuir esse grau de violência, de demonização, que para mim me parece injusto, preconceituoso, e que outra, às vezes, inclusive racista também. Por que é o pastor de terno e gravata, como se fosse um americano, indo contra todas as tradições e vivências e experiências brasileiras? Parece, às vezes, uma importação. Eu noto que na música gospel, isso me chocou. Às vezes, parece que o cantor tem sotaque americano. Cantor brasileiro fala algumas letras, alguns sons aí das palavras, parece que veio dos Estados Unidos. Não acho certo isso. E essa demonização dos orixás, da Umbanda, eu acho que é algo muito, muito grave, muito pesado e que muito condenável na prática da. Sei muito bem que não é de todas também. Eu não quero generalizar aqui como se fosse de todas. Sei também que vai ter, evidentemente, você está numa igreja, você acredita que você tem a verdade, você não vai aceitar religiões totalmente diferentes. Mas existe algo além. Existe uma demonização que, por exemplo, não se estende, e com razão, não quero que se estenda, aos judeus, por exemplo. Por acaso a gente vê igreja protestante indo perseguir judeu aqui no país? Não, ainda bem que não. Na história do cristianismo já vimos muito isso. Já vimos muita igreja cristã perseguindo judeu, muito. Aqui no Brasil não, o protestantismo não tem essa característica. Que bom. Mas então que não tenha ela também contra pessoas de religiões afro. Perfeito, perfeito. E a outra pergunta é como é que você acha que os brancos podem aí Pois é. Lutar contra o racismo? Olha, eu passei o que eu vejo como o que eu posso fazer também. Não sei se sou modelo para nada, mas eu busco, primeiro, conhecer mais, ouvir, porque uma hora alguém que cresceu como eu, num âmbito de elite, digamos assim, de São Paulo, olha, a questão racial passa muito longe da sua consciência, uma parte da sua vida. É só em um dado momento que você começa a perceber e a notar isso, que dela se impõe de uma maneira que você passa a ver como isso impacta tantos âmbitos da vida brasileira. Então, acho que o primeiro passo é buscar conhecer, buscar ouvir, buscar ler e buscar se engajar em mudanças positivas, uma defesa de uma política de ação afirmativa no Brasil. Eu acho muito positivo e muito importante. E não só ela, eu acho que uma boa parte da desigualdade racial do Brasil, ela pode ser vencida também com o combate à desigualdade econômica e social enquanto tal. Então, para mim, só o combate às desigualdades econômicas também é parte dessa luta contra o racismo e contra a desigualdade social. Acho que é um jeito de fazer isso. E, antes de tudo, o primeiro de todos, ser uma pessoa íntegra. Buscar ser, né? Buscar ser uma pessoa justa. Buscar ser alguém que não julga com base nas aparências que o mundo tenta vender, dos estereótipos de quem que é bom e quem que é mal, quem que você confia ou não confia, e ser capaz de, num certo âmbito em que você vê isso acontecendo, dizer, opa, peraí, isso não está certo. Esse jeito de pensar, isso aqui não está certo, a gente não pode agir dessa maneira. E buscar trazer isso na medida do possível de cada um. Acho que é um pouco isso, mas também não me vejo como um grande exemplo nisso, alguém que busca ler e discutir sobre o tema. E daí, por fim, a outra coisa, eu não me posiciono com medo nessas questões. Eu não acho que o medo de se posicionar seja positivo. Ah, porque vão me atacar, porque eu sou branco e estou falando disso. Ok, mas eu também não estou dando aula para ninguém. Eu estou falando o que eu acredito com base no que eu vejo e converso, e leio e penso. Então, não tenho motivo para pedir desculpas, primeiro, por ser quem eu sou, porque é impossível, não vou mudar, não renascerei como um negro nesse país, nem como uma mulher, nem como nada disso, não vai mudar. Não considero que é um crime nem ser branco, nem ser homem, nem nada disso também não tem nada de absolutamente errado em nada disso. Então, busco fazer meu melhor. Acho que é mais isso, é o foco em fazer o melhor e fazer o bem para os outros, e não tanto em olhar para si com essa visão meio culpada que às vezes querem colocar dentro de cada um de nós e que serve só para tirar uma certa... para botar uma semente de profunda dúvida com relação a quem você é, sabe? De uma perda de... Não sei se orgulho é a palavra certa, mas uma perda de confiança em ser quem você é. Eu não acho que passa por aí o caminho. Eu me senti culpado por ser quem eu sou. Não, eu vou me sentir culpado quando eu ver que eu agi de forma errada. E qual vai ser a solução para isso? Passar a vida me penitenciando? Provavelmente não também. Buscar melhorar daqui para frente. Perfeito, perfeito. Então, eu encerro aqui minhas perguntas, mas eu vou colocar aqui as perguntas. Tem duas perguntas do pessoal. Tem essa do Marcelo, Matheus, eu esqueci o nome dele, me perdoe, meu irmão. Mas ele fala assim, se o termo racismo em si
já se refere a uma conjuntura historicamente construída, não seria uma redundância a expressão, acho que racismo reverso? Exato. Se a gente está usando esse racismo no sentido mais amplo, de que pega aí toda a história e toda a configuração social atual, daí de fato você tem o racismo no Brasil se constitui na opressão, na colocar os negros para baixo. Aliás, acho até legal que trouxe esse tema de novo, porque eu também acho importante corrigir uma certa percepção que eu acho que está errada. O racismo brasileiro não é basicamente brancos unidos querendo lutar contra e violentar os negros. Não é isso que está o racismo brasileiro. Porque se você acredita nisso, então vê alguém com o seguinte dado, veja só, ok, morrem muitos negros, mas a maioria dos policiais é negro também, e aí? Então não é racismo coisa nenhuma. Sim, a maioria dos policiais que fazem a violência policial é negra, mas é racista também, não racista enquanto pessoas, enquanto indivíduos, mas porque está reproduzindo um certo sistema de combate ao crime, à violência, que impõe uma hierarquia racial, que impõe que, por exemplo, viu um negro num ambiente de comércio, ele já é o suspeito. Ou um negro se comportou de certa maneira, então ele já é alguém que merece apanhar aqui, de uma forma que um branco não seria. Aquele caso do Carrefour ilustra isso. Até me perguntaram, Joel, se você fosse você dando um tapa ali no segurança, você acha que ele ia ser bonzinho com você? Cara, eu tenho certeza que se eu desse um tapa não provocado no segurança, ele provavelmente ia ser violento comigo também. Mas eu também te dou a certeza de que se eu chegasse lá e fizesse isso, eu não sairia morto daquele mercado. Eu tenho essa certeza. Eu não sairia morto do mercado. E aquele homem, por sua aparência, saiu morto. Então a coisa... às vezes o segurança é negro também, ou pardo, ou tudo, enfim, como você queira chamar. Então o racismo é algo que está presente em toda a estrutura social, ele é reproduzido de todos os lados, essa estrutura racializada, e, portanto, exige o combate de todos nós. Não é um combate dos brancos contra os negros ou dos negros contra os brancos. É uma luta que tem que ser de todos para que seja superada, como foi a luta contra a escravidão. Foi uma luta que uniu brancos e negros. Não foi a bondade da santa princesa Isabel que acordou um dia e decidiu abolir a escravidão. Não foi isso. A princesa Isabel era boa mesmo, ela queria abolir a escravidão, mas não foi só ela. Teve uma imensa luta social que precedeu aquilo para que aquilo fosse possível e que uniu escravizados, uniu livres de todas as cores e de todos os contextos sociais juntos, unidos para aquela luta. Esse é o tipo de luta que a gente precisa ter no Brasil. E não é a luta da revolta dos malês, no qual um grupo de escravos, sim, que sofria violências terríveis, um grupo de escravos islâmicos, decidiram se unir numa rebelião social que visava o extermínio dos brancos e a escravização dos mulatos como o objetivo social deles. Eles eram vítimas de injustiça? Sem sombra de dúvida eram. Mas não era aquela luta, não é aquela luta que levou ao progresso do Brasil. Muito bom. Mas estão mandando várias perguntas, já. Eu acho que não querem... Vamos, mais algumas aí. Mais umas 2, 3 aí. Então tá bom. Tem esse aqui, sendo que ele não mostra tudo, né? É difícil de ler, né? Vocês não acham que os dois movimentos causam uma polarização e pioram a situação? Aí ele está dando um exemplo, mas não dá para ver. Que ferramentinha ruim, né? Não dá para ver mesmo. O movimento racialista negro, muito radicalizado, identitário, eu acho que ele realmente polariza e dificulta a luta, porque ele coloca o homem comum como vilão da história. Se você, uma pessoa sendo uma pessoa normal, já é o vilão imediatamente, difícil engajar você nessa luta. Agora, se você fala, opa, peraí, existe uma injustiça social real, uma injustiça na qual eu até sou beneficiado dela em diversos aspectos, mas que, em última análise, prejudica a mim também, porque é uma sociedade mais injusta, uma sociedade mais desigual, uma sociedade que eu também não é o tipo de sociedade que eu quero viver. Merece que a gente se una para lutar contra isso. Me parece que essa é uma abordagem muito mais positiva e que parte da experiência brasileira, que é a experiência da mistura, que é a experiência da união. Muitas pessoas carregam em si, às vezes, crenças racistas, mas elas negam essas crenças racistas nas suas relações pessoais, nas suas relações familiares até. Então, essa é a força do Brasil para mim. A sociabilidade, a união que se dá no campo das relações pessoais, que se sobrepõe aos erros ideológicos.
Vamos ver mais uma aqui. Ah, tá. O Beto está perguntando, Joel, não dá para ser antirracista e acreditar na austeridade? Pois é, Beto, mais ou menos isso é que eu busco ser. Eu me considero antirracista e eu não me diria que eu sou a favor da austeridade fiscal, mas eu sou a favor de que, olha, o orçamento do governo não é ilimitado e se ele fingir que é, ele vai criar gravíssimos problemas para toda a sociedade. Vocês acham que a irresponsabilidade fiscal ajudou a combater a desigualdade no Brasil? Muito pelo contrário. A irresponsabilidade fiscal aprofundou a desigualdade brasileira, porque na hora que a crise vem, quem é mais afetado pela crise é quem está mais embaixo já. Os mais pobres e, portanto, também e ainda mais os negros. Então, se você tiver uma... Eu não estou dizendo que então quem é contra a responsabilidade fiscal é racista, longe disso, porque eu estou construindo um argumento aqui, meio mostrando uma relação, mas que muitas pessoas veem de maneiras diferentes. Mas não tem oposição nenhuma entre as duas coisas. Quem defende a responsabilidade fiscal não é porque eu quero que os pobres continuem pobres e comam o pão que o diabo amassou nesse mundo. Não é por isso. É porque você sabe que se você achar que dá para fazer tudo o que você quer fazer agora, sendo que você não tem os meios para isso, você vai cavar um buraco e você não vai ter como sair dele. E quem vai se prejudicar, como sempre são os mais pobres. A mesma coisa com a inflação. Você quer controlar a moeda, você não quer a inflação. Quem você acha que se prejudica mais com a inflação? Os mais pobres, os que têm menos ferramentas para se proteger da corrosão do valor da moeda. Então, não tem oposição nenhuma entre as duas coisas. Se você tiver um entendimento minimamente inteligente da questão econômica, você vai ver que as duas coisas até caminham juntas. Lutar contra o racismo, lutar contra a desigualdade social e racial no Brasil é também propor e lutar por um Estado que seja responsável. Austeridade não é um fim em si mesmo. Eu nem gosto dessa palavra, porque não é apertar o cinto só porque você tem uma tara por gastar pouco. Não é por isso. Mas é porque não dá para gastar de forma ilimitada. E é isso que o Estado brasileiro vem fazendo. E aí, Joel, a gente responde mais do Mas tem mais perguntas? Acho que acabaram ou não? Eu estou vendo o que é. A Flora falando aqui, liberalismo é o melhor para lidar com os problemas sociais. Olha, Flora, puro liberalismo de mercado, não. O mercado em si, as pessoas vão estar buscando lucro, vão estar buscando chegar mais longe, que são coisas boas, tá? É legal que as pessoas tenham ambição e queiram chegar mais longe, dentro de certos limites. Legal, perfeito. Mas existem várias questões sociais e de justiça social que não estão dadas e não são resolvidas por isso aí, como, por exemplo, a hierarquia racial no Brasil, a desigualdade racial brasileira. Apenas o livre mercado não vai dar conta disso. Você vai ter que intervir para ativamente corrigir e lutar contra isso e, aos poucos, melhorando essa questão. Então, só o puro liberalismo de mercado não dá conta, mas sem um mínimo de liberdade para os indivíduos buscarem crescer, buscarem sua ambição, eu também acredito que você não vai resolver os problemas sociais, porque a nação inteira afunda, e daí é cada um lutando por um bolo que é cada vez menor, e daí é que você não vai resolver mesmo. Eu vou colocar só mais uma, tá bom? Daqui do pessoal, para a gente encerrar. A Kátia perguntou, nas suas relações sociais, existe uma equivalência de negros e brancos? Depende do sentido de equivalência. Eu posso te dizer, se eu for contar os meus amigos, por exemplo, com quem eu convivo, não. Eu tenho muito mais amigo branco do que amigo negro, né, na minha vida. E, na verdade, enquanto eu crescia, eu convivia no meu nível social, dos meus pares, meus colegas, que eram, imensa maioria, pessoas brancas. Em meio a elas, pessoas que, se você for olhar com olhar clínico, eles vão dizer, mas não é também branco, tem pardos no meio ali, mas sempre no mesmo padrão, mais claro ali de uma elite brasileira. Tá? Então, equivalência numérica, não. Mas nas minhas relações, eu busco tratar meus amigos negros, meus amigos brancos, com o mesmo apreço, busco tratar sim. Daí, nesse sentido, acho que existe sim uma equivalência, busco tratar todos iguais. Mas na prática, convivo muito mais com pessoas brancas do que com pessoas negras. Algo que é ruim para o Brasil. Isso é ruim, isso é péssimo para o Brasil. Todos os meus amigos quase do colegial são brancos. Vamos mudar isso. Vamos fazer com que para as próximas gerações isso não seja verdade para quem estude num colégio de elite, numa cidade brasileira. Acho que essa é uma luta que vale a pena. Perfeito, perfeito. Aí uma oportunidade, Joel, de ser amigo da gente, das Agostinhas. Tá com bom? certeza.
Tá bom, a gente vai com certeza lhe convidar para mais vezes de conversar com a gente. E a gente agradece demais o seu tempo e de você ter conversado com a gente. E a gente aprendeu muito, muito obrigada. E estamos juntos aí. Venha mais vezes conversar com a gente, por favor. Olha, Jacira, da minha parte, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer e uma honra fazer essa conversa. Para quem gostou e não me conhecia, eu sou Joel Pinheiro, tá? Estou aqui no Instagram, Joel Pinheiro85. Lá no YouTube também tem o meu canal, Joel Pinheiro. Eu não sou o maior Joel Pinheiro do YouTube, tem um outro lá que é um pecuarista, que é o maior. Mas você desce ali, vai ter o segundo Joel Pinheiro, sou eu, pode me seguir ali no meu canal. Ó, mais uma vez, obrigado para todo mundo que ouviu. Jacira, farei questão de aceitar novos convites, mas já aviso, vai ser para ouvir mais do que falar das próximas vezes também. Perfeito. Sigam o Joel, gente, e vão lá ver ele no YouTube, porque os vídeos são incríveis. A gente vai divulgar também aqui nas Agostinhas. É isso, Joel. Tchauzinho. Muito obrigada. Boa noite. Deixa eu falar uma última coisa. Eu vi que alguém está pedindo uma indicação de livro aí, né? E eu tinha falado do Abdias do Nascimento, mas que eu acho que tem o seu valor, mas era uma coisa muito radical, que eu não acredito que seja, embora seja uma autoridade. O pessoal de movimento racialista, se pega o Abdias do Nascimento, ele é a grande referência que começou quase tudo aqui. Mas eu daria uma referência de um lado contrário, portanto, que é o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que trata também a questão das raças no Brasil, que trata a questão da identidade brasileira, que não finge que a gente vive uma democracia de igualdade, nem nada disso. Ele olha profundamente para as desigualdades econômicas e tudo. Até a visão econômica dele eu nem partilho, mas foi alguém que acho que trouxe esse debate da identidade brasileira, das relações raciais para o centro da sua visão e de uma forma muito positiva. O Brasil é um país forjado em muita violência e muita injustiça, não tenho a menor dúvida. Mas ele também, nisso ele produziu uma coisa nova. Essa coisa nova é interessante. Então esse livro dele, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, não é das leituras mais leves, mas acho uma leitura muito válida e muito positiva para pensar o Brasil. Muito bom, Joel. Novamente, muito obrigada. As meninas agostinhas já estão dizendo aí da gente marcar um café. E é isso. Você já viu Tá a sua amiga. Com certeza. Sigamos juntos aí. Valeu. Considero você, sim, amigas e pessoas de quem eu aprendo também. Esse Brasil é muito diverso. Obrigada, tem muitas Joel. Experiências diferentes. Temos que aprender com todo mundo. É isso aí. Boa noite. Até mais. Até mais. Tchau.